Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar, tá, dos indicadores de rentabilidade primeiro, né, em primeiro momento. Aí, a próxima aula a gente vai falar dos indicadores de liquidez, endividamento e eficiência, tá? Talvez só, eu não sei se eu vou, talvez daí colocar só uma aula pros de dívida, né? Porque eles tendem a ser mais numerosos. Mas daí qualquer coisa que eu altere, daí eu vou avisar vocês, tá? E, bom, os indicadores de rentabilidade, tá? Eles são indicadores que focam principalmente na parte de lucro, tá? Da empresa, justamente para ver se ela é rentável, né? É, e aí, justamente, todas as métricas aqui, né? Os principais indicadores, vocês vão ver que nas fórmulas deles a gente sempre vai trabalhar com lucro, tá? E aí, primeiro eles são divididos, né? Indicadores ali justamente relacionados ao foco no lucro mesmo, né? Querendo ou não, são as margens, né? Ver quanto do margem até do momento até outro momento, né? Da DRE e assim por diante, tá? Que é a margem bruta, a do EBITDA, a do EBIT e a líquida, né? Que é a margem final. E depois, né, depois da gente passar dos indicadores de rentabilidade mais focados no lucro, apesar de os outros também serem, né, no lucro eles são mais focados no lucro dado o capital, tá? Eles têm enfoque daí mais no capital, que é o ROI, a ROA e o ROIC, tá? Bom, o primeiro indicador de rentabilidade que a gente tem, né, é justamente a margem bruta, tá? Métrica utilizada para avaliação da rentabilidade bruta de uma empresa. Empresas que possuem dificuldades com margens brutas terão dificuldades com outros indicadores. Empresas que possuem grandes margens brutas conseguem utilizar melhor seus investimentos para potencializar suas operações. A margem bruta, né, o cálculo dela é o lucro bruto dividido pela receita líquida multiplicado por 100. Aí a gente vai ter uma porcentagem, tá? As margens brutas altas podem indicar que a empresa detém poder de precificação. Ou seja, se lembra, né, nas primeiras aulas, né, aqui da cadeira, eu tratei justamente, né, dos tipos de mercado. Normalmente, a gente já ir sabendo mais ou menos a empresa, como que ela é, qual o tipo de mercado que ela está inserida, a gente normalmente já vai ter uma noção da margem bruta, tá? Por exemplo, empresas de varejo tendem a ter margens muito pequenas, margens brutas muito pequenas, enquanto empresas de tecnologia elas tendem a ter margens brutas altas, né? Porque ela tem um poder de precificação maior. Então, por exemplo, se eu quero uma placa de vídeo, né, da NVIDIA, eu só, dependendo em alguns casos, eu só vou ter como acessar ela mesma, né? Então, então justamente essa empresa ela tem um poder de precificação maior, tá? E justamente ela vai ser a primeira margem, tá? E como ela é a primeira margem, normalmente, por exemplo, se uma empresa tem uma margem bruta negativa, já é um problema por si só, né? Porque ela não consegue gerar é, receita, né? Nenhum tipo de lucro antes mesmo de ter uma despesa ali no das despesas administrativas, né? Então, justamente é um sinal muito grave dependendo se ela for negativa, né? Se ela for negativa, por exemplo, você pode descartar o investimento nessa empresa, quase praticamente, né? Apesar de não ser, a gente não poder olhar a margem bruta isoladamente, nos casos onde ela é negativa, sim, porque provavelmente se ela não consegue nem fazer uma margem bruta, ela não consegue nem vender direito os seus produtos, tá? Só que o que acontece, ela não, margens brutas por si só, elas não são bons indicadores para comparar empresas de determinados setores, tá? Porque justamente isso, porque tem setores que a empresa vai ter maior precificação e vai ter setores que empresas não têm, detêm tanto poder de precificação, tá? Isso acaba impactando daí ela, tá? Mas claro, daí sabendo que o tipo de empresa, etc., a gente já mais ou menos sabe é, se ela tem um poder de precificação ou não, tá? E justamente isso. Se normalmente também quando vocês veem aí, por exemplo, chegou numa empresa, numa análise de alguma empresa brasileira ou estrangeira,
e ela tem uma margem de bruta alta, provavelmente ela deve ter um poder de precificação maior, tá? E aí, talvez se vocês forem analisar daí mais a fundo a empresa, etc., vocês podem bater com isso, tá? A outra segunda margem, tá? É a do EBITDA, tá? Que é justamente Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization, né? O inglês péssimo, mas é justamente os ganhos ali antes de contar o interest, né? Que é os juros, etc., tributação, depreciação e amortização, tá? Então, é uma métrica utilizada para avaliação da eficiência operacional, inclui justamente os impostos, juros, depreciação e amortização. Margens EBITDA altas sugerem operações muito rentáveis, né? Empresas com alto EBITDA detêm mais chances de honrarem seus compromissos financeiros. Pode ser usado para benchmark e ela é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida vezes 100, tá? Justamente ela ali é uma das primeiras margens depois ali do bruto, tá? Porque ela, querendo ou não, essas margens elas vão seguir na ordem da DRE, né? Que a gente tinha visto na aula passada, tá? Então ela, depois ali do custo, né, do custo de mercadoria vendida, etc., a gente tem justamente a margem EBITDA. E ela ali, normalmente, se você tem uma margem de bruta alta e uma margem EBITDA também um pouco alta, pode ser um indicativo justamente de que a operação ela tende a ser muito rentável, tá? Para a empresa, ela não tem muito custo por mercadoria vendida, né? É, E no caso daí justamente é uma métrica interessante. Ela também normalmente é utilizada para benchmark, tá? Ou seja, para comparação de empresas, tá? Só que quais são as críticas, principais críticas dela, né? É que ela ignora o capex, ou seja, a empresa pode estar tendo um EBITDA alto, mas por não reinvestir, ela pode perder eficiência competitiva. Ou seja, o que é isso? Ela pode estar apresentando um EBIT muito alto, né? Então, ela tem ali margens altas. Só que digamos que essa empresa, por ela não reinvestir com depreciação e amortização, ela pode ir ficando para trás. E se ela ficar para trás, dependendo em alguns setores, ela pode justamente depois, então lá no longo prazo, sair do mercado ou apresentar resultados negativos, né? E aí os indicadores também mais lá para frente vão ficar, vão, digamos, ter uma perda, né, de eficiência, tá? E nesse caso daí, pode ser muito complicado, de fato, para a empresa é, voltar, né? Justamente porque se ela normalmente para ela ter depois que reinvestir o capital, principalmente se for uma empresa que depende muito de capital fixo, ela talvez vá sofrer mais. Também, né, não é uma medida de fluxo de caixa, tá? Depois a gente vai ver mais medidas de fluxo de caixa na próxima aula, tá? E ela não realmente não é uma margem para a gente ver medida de fluxo de caixa, como é que está o fluxo de caixa de estoque da empresa, os financiamentos de curto prazo, etc. Ela não é uma margem para isso, tá? Se a empresa justamente tem muitos juros e impostos a pagar, pode diminuir em grandes quantias os ganhos do investidor, tá? Ou seja, se como a margem EBITDA ela não considera os juros, né, o interest e impostos, etc., pode ser que uma empresa que tenha um juro muito alto, né, tomou dívida e aí os juros que entrou ali nas contas é muito alta, ela pode justamente a gente ter uma queda muito grande entre o EBITDA com depois a margem líquida. Então pode ser, digamos aqui, uma situação hipotética, uma empresa que tem um EBITDA de 30%, mas depois, por conta dos juros, etc., ela vai cair para 5%. É um gap muito alto, né? De 25%. Então, isso pode impactar justamente nos ganhos da gente quando a gente está investindo, né, nessa empresa. E ele também é
ele é um indicador que pode sofrer o inflacionamento justamente pelos juros, né? Uma empresa ela pode estar querendo ou não aumentando o EBITDA dela, né? Porque, digamos, ela está vendendo mais, etc. e tal, mas pode estar muito inflacionado relacionado aos juros. Ela pode estar tomando muitos juros para cobrir isso, né? E aí a gente tem que sempre levar também alguma, justamente que vai, vou tentar interligar na próxima aula, com algumas métricas de dívida, porque se ela tem um EBITDA alto, mais isso é acarretado por ela tomar muita dívida e pagar muitos juros, isso não é um indicador interessante, né? Não vai se tornar interessante. E é por isso que normalmente a gente tem que comparar justamente com os indicadores da dívida também, né? Normalmente usa dívida sobre patrimônio líquido, etc., né? Mas tem outros aí que também podem ser utilizados, tá? Conceitos, limitações. A margem EBIT, tá? No caso, ela daí exclui os impostos e os juros, tá? Métrica utilizada para avaliação da eficiência operacional também, né? Mesma coisa que o EBITDA. Também tem alguns alguns analistas que alguns preferem mais o EBIT, outros o EBITDA, etc. Mas foca na eficiência operacional real, né? Ou seja, por que real? Porque aqui ele conta justamente a depreciação e amortização, que é, querendo ou não, o custo, né, de certa forma, os custos econômicos que a gente fala, que é uma empresa, digamos, ela pode optar por não, digamos assim, é, por não renovar, digamos, os seus equipamentos, o seu capital físico, né? Mas ao custo econômico de que ela pode ficar para trás, ela pode se tornar menos produtiva, né? No caso, só que, claro, muitas empresas, principalmente no Brasil, aqui empresas menores, né, tirando acho que talvez um pouco do escopo da bolsa, mas empresas menores, a gente sabe que elas tendem a não renovar o capital físico, né? Ela fica normalmente com um computador lá de 2016, que às vezes trava, etc. Então, às vezes fica 2 horas lá com, por exemplo, o gerente que tem que mexer nas coisas, o computador trava. Quando eu fiz estágio era comum isso daí. Então, tem disso, tá? E justamente ela tenta justamente trazer essa coisa do capex, tá? Pode ser usado para comparação como foco diferente do EBITDA, mas interessante para comparar empresas com capex diferentes, tá? Então, ela também é interessante para comparar justamente empresas de diferentes, digamos assim, taxas de investimento no capital, né, no depreciação e amortização diferentes, tá? Só que a alimentação ainda dela é justamente isso, ela ignora os juros impostos, também não é uma medida de fluxo de caixa, e se a empresa também ainda continua, ela continua com esse problema, né, mesmo problema do EBITDA, só que aqui a gente exclui justamente os problemas de depreciação e amortização, mas ainda tem o problema dos juros, né? Se a empresa tem muitos juros e impostos a pagar, pode diminuir em grandes quantias os ganhos do investidor, da mesma forma que o EBITDA, tá? E no caso, como o cálculo dela a margem EBIT é o EBIT dividido pela receita líquida vezes 100, tá? Então, podem ver que elas são feitas sempre pela receita líquida, tá? Então, a gente sempre vai usar a receita líquida, né, o valor ali do EBIT, o que a gente quer ver, dividido pela receita líquida e a gente vai ter daí, então, o quanto que ficou, né, o quanto que representa da receita líquida, né? Que a receita líquida é o total. É... E justamente, tá? O EBITDA e o EBIT são mais usados para comparação, tá? E aí, justamente no caso do EBIT, ele vai ser mais utilizado para empresas com capex diferente. Porque como o EBITDA ele não considera, né, a depreciação e amortização, não é muito interessante você utilizar ele para empresas que
tem um capex diferente, tá? Aí, por fim, a gente tem justamente a margem líquida, que é justamente a visão completa da rentabilidade, pois consolida a eficiência operacional, financeira e fiscal, tá? É o que pertence aos acionistas. Dessa forma, maiores margens líquidas significam maior dividendos ou maiores investimentos na empresa. Que justamente a margem líquida é depois de ter feito tudo, né? De ter pago os impostos, depreciação, amortização, juros, é, quaisquer outros tipos de cargos, né, que vai dentro dos impostos, né, contribuição social, etc. E aí é justamente o que fica para o acionista, né? Se ele vai decidir investir, reinvestir esse lucro líquido, né, na empresa, ou se ele vai distribuir dividendos, né? E aí justamente vai daquela do que a gente conversou nas outras aulas, né? Vai muito da empresa. Tem empresa que, por exemplo, uma empresa focada em crescimento, que ela vê ainda que ela tem muito para expandir, mercado, etc., ela provavelmente vai reinvestir. Empresas que talvez já estão mais consolidadas, etc., elas tendem a distribuir capital. Mas, por exemplo, no mercado americano, a gente tem que a maior parte das empresas elas acabam optando por não pagar dividendos, né? Elas acabam querendo crescer mais e mais, etc. É, e justamente a gente pode ver a margem líquida como uma vantagem competitiva, né? Então, se eu tenho empresas do mesmo setor e uma tem uma margem líquida maior que a outra, então essa empresa provavelmente deve ter alguma vantagem competitiva, alguma coisa que diferencie ela, né? E ela é a última instância para a comparação setorial, né? Então, dentro do mesmo setor, eu vou ter as empresas que vão ter é, as maiores e as menores margens líquidas, né? No geral, as empresas líderes de mercados vão ter as maiores margens líquidas, né? É um indicativo disso, é um indicador que a gente pode olhar para isso, tá? E ela é calculado também da mesma forma, né? Lucro líquido dividido receita líquida vezes 100, tá? Tá, querendo ou não, todos esses margens, né, sempre vai ser uma comparação da porcentagem de algo sobre um todo. E o todo, no caso aqui nosso, é a receita líquida, né, da DRE, e aí depois a gente multiplica por 100 simplesmente para ter uma porcentagem. Isso poderia ser expresso em formas decimais, mas normalmente o mais comum que vai ser apresentado é em forma de percentual, né? Também a mesma coisa, não é geração de caixa, pode ter distorções por itens não recorrentes e não mostra também a origem do lucro, né? Se a gente quer a origem do lucro, a gente teria que ver outros indicadores, né? Ou ver até a própria DRE. No caso também, quando a gente tem que ver essas margens, o ideal é a gente ver elas como um funil, de fato. Então, esses dados aqui, por exemplo, eu peguei do Status Invest, né? Peguei os dados de 2024, tá? E a gente tem duas empresas de setores diferentes, justamente para a gente ver aqui, eu coloquei para a gente ver essa dinâmica entre empresas de setores diferentes, tá? Como que impacta e qual que são as é, comportamento entre setores diferentes. Por exemplo, da receita para a margem bruta, né? Ou seja, da receita líquida lá do primeiro linha da DRE para a margem bruta, a gente mostra a eficiência e poder de precificação. Aqui eu escolhi duas empresas, a Nvidia e a Costco, né, que é uma empresa varejista muito grande dos Estados Unidos. Não sei se eu acho que é a maior, mas é uma das grandes lá, que tem lá nos Estados Unidos, tá? A Nvidia, a gente vê que a margem bruta dela é muito alta, 72,72%, enquanto da Costco ela é relativamente menor se comparado com a Nvidia, né, que é de 12,61%. Ou seja, a Nvidia ela tem um poder de precificação maior do que a Costco, né? Só que talvez se a gente pegar a Costco e comparar com uma outra varejista, pode ser que a gente tenha que a Costco saia melhor, né? Por quê? Porque ela pode ter, digamos, uma margem bruta maior, então ela tem uma precificação maior comparado à empresa do mesmo setor que ela, tá? Mas justamente comparando entre empresas de diferentes setores, a gente vê que a NVIDIA vai ter um poder de precificação maior, né? Até porque a NVIDIA está justamente no ramo de tecnologia, que já é conhecido por ter uma precificação das empresas maior, tá? E aí, como que a gente faz
funil, a gente vai vendo os gaps, né, entre, entre cada empresa, né? Por exemplo, daí no caso a gente vai dar margem bruta para a margem EBITDA. A diferença são as despesas operacionais, tá? Isso aqui normalmente vai nos dizer se a empresa é pesada, como normalmente aparece. Ou seja, uma empresa que tem muitos custos de administração, de pessoal, etc. Normalmente a gente vai ter, digamos, um vislumbre disso ao fazer ao gap disso, tá? Por exemplo, comparando as duas, tá? Entre da Nvidia a gente tem um gap de 14%, né? Enquanto na Costco a gente tem um gap de 8,08%, tá? Ou seja, no caso a Nvidia ela é um pouco mais pesada que a Costco, né? E por que isso? Porque de fato é esperado, né, que empresas de tecnologia também tenham um pessoal mais qualificado. Então a gente tem que pagar justamente o salário dos funcionários, etc, maior, né? Enquanto empresas varejistas ela não precisa tanto de uma mão de obra qualificada. A Nvidia também gasta muito em P&D. Tudo isso justamente acaba impactando para a Nvidia ter um pouco maior de gap, né? Se comparado com a Costco. Aí depois a gente passa para a margem EBITDA para EBIT. A diferença são as depreciações e amortizações. Tá? Aqui a gente vê que a Nvidia também tem um pouco mais, né, justamente de repor capital, etc. Né? A Costco ela repõe talvez um pouco menos, né? Ela tem pouca depreciação e amortização para repor, né? Ou seja, os equipamentos ficam defasados. No caso também aqui, né, da Nvidia que é de cerca ali de 3% e a da Costco talvez acho que é menos que 1, né? Que é esperado também. A Nvidia ela tem que repor alguns componentes, principalmente de computação, etc., né? Para fazer todos os todos os produtos dela, então ela tem que se manter um pouco mais atualizada. A Costco, como ela também é uma empresa varejista, ela não tem muitos, né, que repor essa depreciação, tá? Mas vê que de ambos é pequeno. E aí a gente tem a EBIT para margem líquida, a diferença são justamente os juros e os impostos, né? Então a Nvidia aqui também ela tem um pouco mais de juros, então ela talvez tenha um pouco mais de presença de dívida, acarretando a empresa na DRE delas, se comparado com a Costco, que provavelmente também, né, é uma característica das grandes varejistas que elas, na cadeia de produção, elas têm um poder de barganha maior, né, se comparado com os fornecedores. Então, eles talvez possam negociar melhores contratos, né, com os fornecedores, conseguir renegociar juros de dívida, etc. Né? No caso, a Nvidia, ela talvez ela seja mais refém, né, não refém, né, mas ela dependa mais dos fornecedores, né, da TSMC, que, por exemplo, a TSMC tem um poder de barganha muito grande, porque se a Nvidia quer um chip com 2 nanômetros, é só a TSMC que faz. Então, ela tem que aceitar muitas vezes o que a TSMC manda, né? Isso também vai um pouco ali com a teoria dos contratos, né, que se vê em microeconomia, etc. Mas a gente vê que justamente a gente pode chegar também nessas mesmas inferências, talvez, e hipóteses, né, que a gente levanta, com base justamente nessas margens, tá? Por exemplo, outra forma de fazer esse mesmo funil de análise, só que com outra visão, né, seria comparar daí não mais a Nvidia com a Costco, mas justamente a Nvidia com outras empresas de tecnologia, com a AMD, com a Apple, etc. Né, para ver justamente como que cada empresa está se portando, né? Aqui eu trouxe empresas diferentes para a gente ver justamente características de setores diferentes, né? Como que são as margens de setores diferentes. Mas a gente, por exemplo, poderia, como eu quero ver o setor de tecnologia, eu quero ver qual que são as empresas que estão melhor desempenhando
em questão de lucro, é, para eu, digamos, selecionar duas, né, ou uma empresa desse setor. Aí eu poderia pegar a Nvidia, a AMD, a Apple, etc. Tá? E agora a gente vai justamente para os indicadores de rentabilidade focados mais no capital, né, no geração de capital, do lucro relacionado com o capital que elas têm. Né? Normalmente, o primeiro indicador que sempre vocês vão ver, normalmente o pessoal fala, vê principalmente esse indicador aqui. Se esse indicador for bom da empresa, então fique mais tranquilo. Né? Normalmente o pessoal gosta de ver bastante esse, que é o ROI, né? O Return on Equity, tá? Retorno sobre o patrimônio líquido, normalmente, tá? Um dos indicadores mais importantes para o acionista, mostra qual foram os retornos sobre o dinheiro dos acionistas, mede a eficiência gerencial, ROIs altos podem elucidar uma administração competente da empresa, pode ser usado para medidas de custo de oportunidade, tá? E ele é calculado como lucro líquido dividido sobre o patrimônio líquido, tá? Ou seja, é o lucro final, né? O último lucro lá da DR é dividido pelo patrimônio líquido, tá? Ou seja, digamos o quanto de lucro que a empresa gerou pelos recursos próprios, tá? Então, normalmente ela é dita, por exemplo, assim, o quanto que eu, acionista, dei para a empresa, né? E o quanto de lucro ela me gerou. E normalmente ela é usada justamente como medida de custo de oportunidade, por quê? Porque digamos que o ROI ali de uma empresa é 6%. Tá, 6%. Eu, por exemplo, vou dar então o meu dinheiro para essa empresa, uma empresa brasileira, vamos supor, 6%. Eu vou dar esse meu dinheiro para uma empresa, sendo que eu posso pegar esse mesmo dinheiro, colocar na Selic e ela vai me render 14% ao ano. Por que que eu vou colocar numa empresa que tem um ROI de 6% ao ano? Não tem necessidade, né? Então, justamente o custo de oportunidade para eu dar esse dinheiro para essa empresa é muito alto. Então, no caso, eu vou escolher, vou fazer o trade-off em escolher o título público que vai me dar 14% fixo, né? E não tenho risco nenhum, não tenho risco de, por exemplo, de tomar um processo judicial, não tenho outros riscos que não são até nem contáveis, né? Justamente de, por exemplo, ter que me apresentar, né? No caso, se eu fosse uma empresa menor, mais familiar, de me apresentar em alguma tribunal de justiça, etc. Não, eu deixo lá na Selic, está me rendendo 14%, estou bem tranquilo. O risco é o Estado não me pagar, o que é um risco bem baixo, e também, se o Estado não me pagar, seria a última preocupação que teria, seria justamente, né, disso, no caso, porque já teria uma situação muito calamitosa, né, se isso tivesse acontecido, tá? E justamente ela mede a eficiência gerencial por quê? Porque, digamos assim, ela mede quantos gestores, com base no lucro, no valor dos sócios, eles, eles estão gerando de lucro líquido para a empresa. Então, com base no quanto o valor que os sócios estão dando, né, no patrimônio líquido, o recurso próprio dos sócios, quanto eles estão gerando, quantos administradores estão gerando de lucro líquido, tá? Qual a porcentagem disso? E isso justamente vai medir. Então, normalmente, empresa com ROI alto, de 30%, 40%, é visto com bons olhos. Só que podem ser inflacionados por meio de uso de dívidas, né? Então, pode se comparar com a dívida líquida por patrimônio líquido, tá? Ou também com o ROA. O ROI e o ROA junto também podem nos dar uma visão melhor, tá? Vou falar no próximo slide. E por que ele pode ser inflacionado? Porque, veja, ele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, né? Se eu tomo muita dívida, tomo dívida, eu vou aumentar talvez o meu lucro líquido, né? Então eu posso aumentar o meu lucro líquido vendendo mais, etc e tal, e o meu patrimônio líquido ali ele vai continuar fixo. Então, digamos assim, a empresa está tomando muita dívida,
o ROI vai aumentar porque o lucro líquido vai aumentar e tal. O ROI, beleza, vai me dizer isso. Só que se a empresa estiver muito endividada, por exemplo, se o passivo dela é muito maior do que o ativo, isso é uma empresa que está com ela, quase uma bomba, né? Porque talvez em algum momento ali pode gerar um problema para ela de endividamento, né? E aí justamente pode ser um problema e a gente tem que tomar cuidado ao olhar só para o ROI, tá? Então, se a gente olhar só para o ROI, ela pode esconder essa questão da dívida da empresa. Até por isso que é interessante a gente olhar o balanço patrimonial antes, porque olhando o balanço patrimonial antes, a gente já tem ali mais ou menos uma ideia se a empresa está muito endividada ou não, tá? Patrimônio líquido negativo também, ou perto de zero, pode ser um problema, né? Porque se o patrimônio líquido é próximo de zero também, ou seja, a gente vai ter um denominador menor, né? E aí, no caso, o ROI vai explodir, né? O valor do ROI vai lá para cima. Então, ele acaba não sendo um indicador muito bom para a gente utilizar se a empresa tem um patrimônio líquido negativo ou muito perto de zero. Então, ele acaba sendo meio que descartado nesse caso. E pode haver distorções, né, no lucro líquido. Se haver distorções no lucro líquido, como o lucro líquido é um dos componentes do ROI, ele pode acabar sendo impactado, né? E aí, justamente, o ROI vai ter também uma distorção, advinda dessa distorção no lucro líquido, tá? E agora a gente tem o ROA, né? Return on Assets, que é o retorno dos ativos, né? E aí, no caso, ele é justamente uma medida que vem complementar o ROI, tá? O ROA ele é a melhor métrica para avaliar a eficiência da gestão da empresa. Ele mostra se os executivos estão alocando bem o capital em ativos que geram retorno, independentemente de como esses ativos foram financiados, se com capital próprio ou com dívidas, tá? O ROA ignora a estrutura de capital. ROA é importante para setores que demandam muitos ativos para operar. Ou seja, também o ROA, né, aqui vale também levantar um ponto, é que o ROA ele é importante para empresas que demandam muitos ativos. Por exemplo, ele não é um indicador muito bom para a gente fazer análises intersetoriais, já até puxando aqui uma das limitações dele. Por quê? Porque se eu tenho uma empresa que demanda muito ativo para operar, por exemplo, que estão em alguma indústria pesada, por exemplo, ela demanda muito ativo para operar. E uma empresa de software que demanda muito pouco ativo para operar, é óbvio que a empresa de software ela vai ter um ROA muito maior. Então ela não é muito interessante para fazer comparação intersetorial, tá? Normalmente a gente vai ter que então pegar o ROA para fazer comparações entre setores, tá? Então, o mesmo setor ali, a gente vai pegar e vai utilizar o ROA para um mesmo setor. Então, a gente pega o ROA ali das NVIDIA, AMD e compara entre eles, e compara daí da Cótico com, por exemplo, o Walmart, né? Um exemplo, que são mesmos varejistas, etc. E como que o ROA complementa, né, o ROI, né? Justamente porque o cálculo dele, né, é dado lucro líquido dividido pelo ativo total médio ou pelo ativo total, né? Só que o que é o ativo total? O ativo total é o passivo mais o patrimônio líquido, né? Então a gente tem também que o ROA é igual ao lucro líquido dividido por passivo mais patrimônio líquido. E justamente ele conserta, de certa forma, isso, por quê? Porque ele coloca, então, na conta o passivo, né? Então, nesse caso, se a gente destrinchar justamente o ativo total, vai estar ali o passivo também. Então, por exemplo, se eu tenho um ROI de 30% mais um ROA da empresa, da mesma empresa, de 10%, ou seja, um gap de 20%, muito provavelmente quer dizer que essa empresa está tendo um ROI alto por conta de dívidas, geração de dívidas, e não por necessariamente ter uma eficiência da gestão da empresa, tá? E justamente por isso que é interessante a gente olhar
eles juntos, tá? Normalmente, se o ROI é igual ao ROA, é, a gente tem uma empresa ali que é, de certa forma, né, igual, mas parecida ali, não muito distante, né? É muito raro ter o mesmo ROA e o ROI, mas se eles são parecidos ali, a gente tem uma empresa que, beleza, a gente pode dizer que ela é eficiente na gestão dos recursos dela, tá? Só que se a gente tem um ROI muito alto, se comparado com um ROA muito alto mesmo, tipo assim, um gap de 20%, 30%, etc., quer dizer que pode ser que a empresa está tomando muito dívida. Então, no caso, ela não é tão eficiente assim como aparenta ser, tá? E tem ainda um outro caso que o ROA ele é maior que o ROI, só que ele é muito raro disso acontecer, tá? É bem específico isso e normalmente não acontece tanto, tá? Assim, quando a gente vai avaliar empresas. E a alimentação dele é justamente distorções contábeis no ativo total, né? Então, se tiver alguma distorção no ativo total, vai impactar o nosso indicador, distorções também no lucro líquido, né? Querendo ou não, são os componentes do nosso da nossa métrica, e se tiver uma distorção nesses tipos de indicadores, vai ter, óbvio, uma distorção também no nosso indicador, tá? E por fim, né, a gente tem o ROIC, né, o retorno no investimento de capital, tá? O ROIC também é utilizado para avaliar eficiência operacional, foca na alocação de capital. Empresas que possuem vantagens competitivas mantêm um ROIC alto por muitos anos, tá? E aí, como que ele se calcula? ROIC é igual ao NOPAT dividido pelo capital investido multiplicado por 100. O NOPAT, né, que é o lucro operacional líquido após os impostos, né? A gente então pega o EBIT, né, que é em português fica lá giro, vezes 1 menos a líquida de imposto efetiva. Isso é o NOPAT, tá? Que é justamente o lucro operacional depois, após os impostos, né? Que é justamente a alíquota que daí a gente vai tirar justamente o valor do imposto do EBIT, né? Justamente também o capital investido é todo o dinheiro que a empresa usa para operar. Então, patrimônio líquido mais dívida total onerosa, curto e longo prazo. E aí tem um problema, justamente já é uma limitação desse indicador, que é justamente a questão da dívida total onerosa. Isso daí depende muito do analista. O que é oneroso no curto e no longo prazo? Às vezes, um considera uma coisa de curto prazo, o outro vai considerar de longo, e aí isso vai impactar o nosso ROIC, né, de como a gente olha ele. E ele também tem uma falta justamente por isso ele cria uma falta de padronização, tá? E ele também não entra daí os ativos intangíveis, né? Então, como a gente, ele é antes ali ele é o EBIT, né? E antes ali um pouco justamente dos ativos intangíveis, etc. Ele não entra, né? Justamente código, marca, etc. O que pode gerar um capital investido artificialmente baixo, com um ROI que é artificialmente alto, né? Então, como ele não entra isso, então, por exemplo, empresas que têm uma marca muito poderosa, ele ele pode distorcer, né? Isso daí, tá? E ele justamente ele normalmente empresas, justamente, né, falando aqui, empresas competitivas, né, que mantêm um ROI, tendem a manter um ROIC alto também ao longo do tempo, tá? Também alto. E no caso também ele vai ser utilizado com outras métricas, tá? No caso daí também a próxima aula, que daí a gente vai tratar dos indicadores de eficiência. Esses indicadores aqui, o ROI, o ROA e o ROIC, eles vão ser mais, digamos assim, mais interessantes para análise, porque nós vamos poder daí comparar eles justamente com a, as eficiências, né, da empresa. E aí, no caso, a gente vai ter uma visão, digamos assim, um pouco mais completa, né? Porque no caso, quando a gente pega os indicadores isoladamente, fica algo ali meio difícil, né? A gente vê o valor ali, tá, mas ele não necessariamente diz muitas coisas, né? Principalmente indicadores, né? Esses valores, assim, sempre vocês
tem que ver eles de forma conjunta, né? Eles isoladamente não necessariamente dizem muitas coisas, né? E aí, no caso, justamente na próxima aula, eu vou tentar trazer, né, esses indicadores com os indicadores de eficiência, tá? E aí, para a gente ver. Talvez também eu vou pegar justamente os indicadores de endividamento, tá? Porque de próxima aula eu vou colocar mais uma aula só, a mais, né, na cadeira, para tratar dos indicadores de endividamento isoladamente, tá? Porque os de eficiência mais o de liquidez, eu acho que vai ficar muito indicador. E aí eu vou fazer essa separação daí só, tá? No caso, a aula de hoje foi isso, tá? Espero que tenha esclarecido algumas questões, etc., quando forem avaliar as empresas. E no mais é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima semana. Quer dizer, na outra semana ainda. Valeu, Gabriel. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.